As histórias, nós somos os únicos bichos narrativos do mundo, a princípio é o que a gente supõe, né? Que a gente conta histórias de manhã, de tarde e de noite o tempo todo. E as histórias ficcionais, elas são de alguma forma um registro da nossa humanidade. De alguma forma, nas 3 histórias que nós contamos hoje, por exemplo, na escola aqui, são problemas que nós vivemos, não sei desde quando que a humanidade vive diante desses problemas. Então, de alguma forma, a gente contar a história para criança, um adulto contar a história para criança, é uma forma da gente transmitir essa humanidade. A gente dizer que os problemas já existiram antes deles nascerem e que foram resolvidos ou não. E tudo a partir de um lugar lúdico que tem a ver com esse universo das histórias. Eu acho que isso dá mais ferramenta para as crianças poderem refletir sobre a humanidade delas também, a vida que elas levam. E que papel também que elas podem ou querem ocupar dentro dessa nova humanidade que elas estão construindo neste momento. Além disso, por exemplo, as histórias elas existem em todos os países, em todas as culturas. Então, por exemplo, hoje a gente contou um mito grego, a gente contou um conto popular brasileiro e contou um conto africano. De alguma forma, só esses 3 contos, a criança ela pode, por exemplo, numa determinada idade, ter acesso de onde fica a Grécia. Ou qual é o berço do Ocidente? Por que é chamado como berço do Ocidente a Grécia? Que elementos culturais foram trazidos até chegar em 2018 no Brasil, por exemplo? Ou, por exemplo, a África, é um conto africano, mas o que é a África? Tem gente que acha que é um país e é um continente. A mesma coisa você acha que a Argentina é o Brasil, e não é. Né? Então, o que é a África? Quantas regiões existem? Qual é a geografia desse local? Que bichos existem ali? Eu acho sempre uma forma muito curiosa de você poder conhecer tanto a geografia como a história, como a cultura. E quanto mais você conhecer, mais você sabe lidar com as diferenças. Eu acho super importante. A história que eu mais gostei foi a dos 3 irmãos, que é o Zeus, Hades e Poseidon. A minha irmã acabou de estudar sobre isso e eu acho muito interessante as coisas sobre os deuses. Também eu também gostei muito. Eu gostei da história de João, porque ele saiu fazendo bem por todo lugar. E eu gostei dos tapetes, porque é uma forma diferente de contar a história e é mais legal. Achei a forma de contar muito criativa e divertida, que você entende a história, fica ouvindo a história e fica vendo as figuras. Eu gostei muito das histórias porque você fica entretido nessas histórias e você não quer parar de ouvir. Achei muito legal. Foi muito legal. É uma pena que não possa ter outra vez. A história é um conto de Minas Gerais que o Arne costurou. Sim. Se chama A Nuvem Triste. Depois eu contei a história da Tique, a bruxa, e é uma história que veio do país que o Edson nasceu. Ele não nasceu no Brasil. Ele nasceu no Peru. No Peru. E lá no Peru, lá nas montanhas, na cordilheira muito alta, as crianças têm muito medo da Tique. E por último, este conto, que é um conto africano, se chama Como um Compadre Coelho Conseguiu Vencer a Baleia e o Elefante. É um prazer enorme estar aqui, Marlene, contando histórias para vocês. E agora vocês têm um monte de história para